Olá, aqui é o Ozzy e hoje eu resolvi trazer um combo com 3 resenhas curtas de filmes que eu assisti recentemente. Existem alguns filmes que eu assisto que eu não acho que dá pra preencher conteúdo para um vídeo único, mas que mesmo assim eu queria comentar aqui. Então eu criei esse quadro aqui do canal para essas mini resenhas rápidas, o modo turbo. Hoje eu trago um combo com 3 trecheiras recentes do terror: a aguardada sequência de Invasão Zumbi, o sul-coreano Península, o reboot de Pânico na Floresta e o insano Willy's Wonderland. Em 2016, a produção sul-coreana Train to Busan, ou Invasão Zumbi, como ficou o título por aqui, surpreendeu todo mundo, misturando o subgênero dos filmes de zumbi com um drama familiar, usando uma estrutura baseada em videogames. O filme conseguiu trazer um fôlego novo a esse subgênero, sendo amado tanto pela crítica quanto pelo público. Depois do sucesso, uma sequência logo foi planejada e ano passado Península, um filme que se passa no mesmo universo, foi lançado. Península se passa alguns anos após o desastre zumbi do primeiro filme. O vírus foi contido dentro do território coreano, que agora é uma península abandonada, e o que acontece é que um mafioso chinês quer recuperar um caminhão de dinheiro que ficou abandonado na Coreia. E para isso, contrata um grupo de mercenários coreanos para invadir o país natal e recuperar essa grana. O diretor dessa sequência e do primeiro filme, Yong Sen-ho, até se esforça para fazer desse um filme tão interessante quanto o primeiro. Existem muitas ideias boas aqui. O drama dos personagens coreanos, que são obrigados a viver como imigrantes ilegais em outros países, sendo até mesmo tratado como um potencial risco. O drama dos personagens que estão na Coreia ainda tentando se salvar, o grupo dos soldados psicopatas que ficaram para trás e agora dominam o país. Tudo o que é inserido é bem interessante e expande bem o universo do filme anterior. Mas ao mesmo tempo, essas ideias e conceitos não são tão bem executados igual no primeiro filme. O drama nesse filme é fraco porque os personagens são inseridos às pressas, cheios de diálogos expositivos. A lógica por trás dos vilões é fraca e às vezes fica sem sentido nenhum. Até mesmo a relação do protagonista com o irmão, que tem um bom potencial, acaba sendo mal aproveitada. O grande forte do primeiro Train to Busan eram os personagens e seus dramas. Era isso que nos fazia torcer e ficar ansioso e tenso por cada acontecimento novo, o que não se repete tanto nesse filme. Tendo dito isso, quando o aspecto são as cenas de ação, o assunto agora é outro. O roteiro e a direção sabem aproveitar muito bem esse cenário de cidade abandonada e criam cenas de ação visualmente incríveis e empolgantes, bem filmadas e bem coreografadas. Toda a parte visual desse filme é muito bem executada, desde o cenário de cidade abandonada até mesmo o visual grotesco dos zumbis, tudo é muito bem feito. Esse filme é um Fuga de Nova York com zumbis, cheio de cenas de ação exageradas, personagens maníacos e heróis canastrões. E por mais que ele deva muito ao filme anterior em questão de construção de personagem e de roteiro, eu devo admitir que eu me diverti bastante até. E por isso ele ganha o selo de aprovação Snake Plissken de bagaceira divertida. Pânico na Floresta é uma franquia que fez bastante sucesso no início dos anos 2000, e que foi se desgastando até quase cair no esquecimento devido a uma constante queda de qualidade dos filmes. A saída que essa franquia encontrou foi a mesma que muitas franquias de terror já tentaram: o famigerado reboot.
Antes de comentar sobre o remake de Pânico na Floresta, é bom avisar que essa parte do vídeo terá spoilers do filme. Então, se você não quer receber spoilers que possam estragar sua experiência, eu recomendo que pule essa parte. Nesse novo filme, um grupo de amigos se perde numa floresta enquanto faz uma trilha, e começam a cair em várias armadilhas. Mas dessa vez, ao invés de canibais incestuosos, os vilões do filme são um grupo de uma aldeia isolada do mundo, que segue as próprias regras sobre o que é permitido ou não dentro dos seus limites. Ao mesmo tempo, acompanhamos o pai de uma das jovens do grupo procurando por ela algumas semanas depois de ela ter desaparecido com um grupo de amigos. Assim como em Península, eu gosto muito das ideias que tem nesse filme. Gosto da ideia dos vilões serem essa espécie de seita estranha e antiquada. Gosto muito da ideia da protagonista, que é uma típica final girl até a metade do filme, quando ela passa por uma transformação e se torna uma heroína casca-grossa, ao melhor estilo Katniss Everdeen. Gosto da ideia do silêncio, que é uma caverna escura onde acontece uma das punições mais assustadoras que já vi num filme. Essas e outras ideias que o roteiro tem são muito interessantes. O problema é que elas não são bem aproveitadas. A seita é pouco explorada e o pouco que é explorado é uma conversa sem muito sentido e meio tosca baseada em vikings. E tem o fato de que o povo da cidade sabem que eles existem, sabem o que eles fazem, mas resolvem não fazer nada simplesmente porque sim. A transição da protagonista é bem do nada também, nem um pouco sutil, e enfim, por aí segue os vários modos que o filme desperdiça o potencial que tinha. Um dos principais problemas desse filme para mim é a quantidade de coisa que ele quer colocar junto. Por exemplo, na minha visão, se toda a trama do pai da protagonista fosse descartada, o que inclui o epílogo desnecessário do final do filme e toda essa conversa sobre o povo da cidade ser refém das maldades do clã da floresta, o filme teria tempo suficiente para explorar melhor essas ideias, como a mitologia do vilão e a transformação da protagonista, por exemplo. Outra coisa que vale a pena ser notada é essa trope presente no filme de nós americanos precisamos nos unir para lutar contra um povo que ameaça nosso modo americano de viver, que por momentos chega a ser involuntariamente cômica, como a cena dos créditos, por exemplo, em que vemos a protagonista matando o líder do clã ao som de This Land is Your Land, enquanto usa uma camiseta listrada de vermelho e branco sobreposta por uma camisa azul de botões brancos. Esse é o tipo de coisa que eu imaginaria ver em American Dad, e não em um filme que se leva tão a sério assim. Devo dizer também que gosto muito de remakes e reboots que se propõem a se distanciar do original e criar algo novo e diferente. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que tem um limite de até onde você pode se distanciar da obra original antes de deixar de ser um remake e começar a virar algo completamente novo e irreconhecível. E é isso que esse filme faz. Com exceção do título e de ter uma floresta no filme, pouca coisa da franquia original está presente aqui. O que parece mais é que o estúdio colocou o nome de Pânico na Floresta só para atrair o público para um filme que com outro título não receberia tanta atenção, ao mesmo tempo que renova o interesse do público para uma franquia esquecida. No final das contas, esse é um filme que tem boas ideias, mas que se perde na execução ao tentar morder mais do que consegue engolir, fazendo uma mistureba ideológica que se leva mais a sério do que deveria, o que dá a ele o selo Zack Snyder de potencial desperdiçado. O Nicolas Cage se tornou um dos memes vivos da atualidade, sendo muito criticado pelo modo exagerado de atuar que ele adotou. Mas, ao contrário de se irritar com isso e tentar mudar a sua imagem, nos últimos anos ele abraçou essa persona e mergulhou de cabeça no mundo de terror com ela, e está conseguindo obter bons resultados com isso. Esse ano ele voltou com Willy's Wonderland, um filme que segue um personagem sem nome,
que, para pagar o conserto do carro quebrado, fica responsável por limpar um restaurante abandonado cheio de robôs animatrônicos possuídos. Se você, ao ouvir essa sinopse, pensou que vai assistir algo que não seja uma trecheira, é um problema mais seu do que do filme, porque é exatamente isso que ele é. Um filme de ação consciente que se auto-ironiza o tempo todo, resultando em 1h30 de muita falta de noção. Eu amei. Da criação desse personagem protagonista, que é uma paródia de um herói brucutu, a esses animatrônicos insanos, tudo é feito com uma dose certa de humor autoconsciente. O visual do filme é muito bem feito, da identidade visual super colorida e divertida do lugar até o visual dos robôs e das cenas de morte, tudo é muito bem executado, e a escolha de dar ao filme esse visual cheio de cores neons exageradas bem ao estilo revivalista atual foi certeira. Devo dizer que o filme me perde às vezes com a trama dos adolescentes, que às vezes sai um pouco do tom, mas é algo que dá pra superar de boa porque é o Nicolas Cage lutando contra animatrônicos, cara. É isso, não tem como isso não me seduzir. Porque no final de um dia cansativo, ou no início de um dia cansativo, tudo que eu quero é ver um Nicolas Cage surtado, dando um fatality no avestruz gigante. Se isso é errado, eu não quero dar certo. Willy's Wonderland é um filme de terror-comédia feito só pela piada mesmo, que com certeza não vai agradar todo mundo com seu conceito estranho e seu comprometimento com o trash. Mas acredito que possa ser bem divertido para fãs de filmes como Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, por exemplo. O que é o meu caso. No final das contas, o único selo de categoria que esse filme pode se encaixar é o selo Nicolas Cage de surto coletivo divertido. Então esse foi o vídeo de hoje, não deixe de deixar nos comentários sua opinião sobre esses filmes ou indicação de algum filme. Também não se esqueça de curtir o vídeo se gostou e de se inscrever no canal. Por hoje é só isso e até mais!